Tá aqui, ó. Muito bem. Aqui, aí. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento vai ver esse devocional. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a conexão entre a ponte Rio-Niterói, a vara de salto olímpico de um atleta, aquela vara de salto com vara, aquela vara que o atleta usa, o incêndio em uma floresta, e esse elástico aqui, ó, na minha mão. Aqui eu tenho um elástico na minha mão, tá vendo aqui, ó, ó, tá vendo esse elástico aqui, ó, esse aqui é um elástico, ó. Qual é a conexão entre esses 4 elementos aí, né? A floresta, a ponte, a vara do atleta do salto com vara. É uma palavra que está muito na moda nos nossos dias. Se fala muito, essa palavra ela é um termo científico. Está muito na moda. É uma palavra, ele vem da física, a palavra é resiliência. Resiliência, é isso mesmo. Resiliência é como esse elástico aqui, ó, tá vendo, ó? Após ser exigido ao máximo, ó, tá vendo? Ele tem um tamanho e ele tem uma textura aqui, ó. Após ser exigido ao máximo e ter forte pressão, né? Quando a pressão diminui, ele volta a ser o que ele era antes, do mesmo tamanho, a mesma estrutura. Por exemplo, a floresta também tem a resiliência no meio biológico. Depois de grandes incêndios, e nós estamos vendo isso no Pantanal, algumas áreas do Pantanal agora voltando já a florescer. Passa por grandes incêndios, depois de alguns anos você volta lá na floresta e o verde está lá novamente. E o atleta olímpico com salto com vara? Aquela estrutura da vara que ajuda o atleta a pular aquela grande altitude é exigida no mais alto nível de flexibilidade. Mas após o processo, ela volta ao seu estado natural. A ponte Rio-Niterói, em altos dias de calor, ela produz dilatações altíssimas, né? O ferro flexibiliza, o aço flexibiliza, aumenta. E depois do término no calor no final do dia, volta ao tamanho natural. A resiliência faz parte de um processo de alguém que deseja alcançar índices de alegria, índices de vida, de paz. Por quê? Porque se não formos resilientes, tudo aquilo que nós formos enfrentar e passar, sabe o que vai acontecer? Vai deformar quem somos. Vai destruir a nossa própria identidade. Vai roubar de nós a expectativa e de que o melhor pode acontecer também na nossa vida. O melhor está por vir. Uma pessoa que não é resiliente, depois de passar por uma grande crise emocional, ela dificilmente vai acreditar que pode ter um grande encontro novamente com uma pessoa amada, porque ela passou um trauma muito grande, ela não foi resiliente e depois daquele trauma grande ela não é a mesma pessoa e ela vai desacreditar de si mesma, né? Uma pessoa que não tem resiliência, depois de passar, por exemplo, por um processo grande de humilhação profissional, dificilmente vai acreditar em uma recolocação no mercado de trabalho com êxito e sucesso. Sem a resiliência, nós estamos sempre piorando e não voltando ao estágio anterior. Mas a resiliência, ela é uma característica que nós podemos praticar. Todos nós podemos o quê? Exercer, e precisa ser uma das grandes virtudes que temos a resiliência, né? Há um texto bíblico que o apóstolo Paulo, ele dá 3 atitudes para uma pessoa que quer desenvolver a resiliência, passar por grandes pressões e voltar a ser o que era antes, ser a mesma pessoa, sofrer toda a pressão, toda a perseguição e ainda assim ver toda a estrutura intacta, como elástico, né? Como uma ponte, como uma floresta. Toda a estrutura será exigida ao máximo, mas depois do processo da crise, volta a ser exatamente quem é. O texto bíblico é de Romanos 12:12, né? 3 práticas, anota aí para você nunca esquecer, você precisa disso aí, ó. 3 práticas que você precisa
para ser um grande resiliente? A primeira delas, sabe o que que é? Alegria com esperança, ou alegria na esperança. E alegria na esperança não é uma questão de ilusão, não, mas é uma questão de espera. Mas não basta só esperar, é preciso esperar com ânimo, esperar com contentamento, esperar com empolgação, né? É como se fosse assim, é sobre uma alimentação numa espera que vai trazer algo dentro, né, de você, que é mais ou menos assim. O sentimento que você tem dentro de você não depende do ambiente onde você esteja, né? Ou de algo que está acontecendo. Mas você espera em alegria, essa espera em alegria vai fortalecer você. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que no momento da prova, no momento da pressão, no momento da exigência, ela suporta, não vendo o quanto está sendo exigida dela. Mas o que vai acontecer após esse processo? Ela vai voltar a ser o que era antes. Porque o foco dela não é na dor, não é naquilo que ela está passando. O foco dela é no que vai acontecer após esse processo, né? Outra dica aqui que o apóstolo Paulo dá em Romanos 12:12, ele fala assim, tendo paciência na tribulação. Ó, alegria com esperança, paciência na tribulação. Você sabe que nós vivemos numa época do Nissim Miojo, né? Uma época das coisas instantâneas. Queremos tudo para ontem. Andamos com pressa, vamos ao shopping com pressa, trabalhamos com pressas, dormimos pensando no outro dia, tudo com pressa. E esquecemos o quê? Da virtude da paciência. Pessoas pacientes vencem. Pessoas pacientes alcançam. Pessoas pacientes têm uma vida diferente, né? E viver o processo de resiliência é um processo que exige o limite, né, da estrutura. É preciso ter paciência, porque o processo não dura para sempre. Você vê, o processo de dilatação da ponte não dura para sempre. O processo de incêndio na floresta não dura para sempre. Quando o atleta usa aquela vara que ele vai pular aquele obstáculo, aquela flexibilização no máximo, né? Aquela tensão não dura para sempre. O processo um dia vai terminar. Tenha paciência. Alegria com esperança, paciência na tribulação. E o terceiro de Romanos 12 aqui, ele fala assim, tenha perseverança na oração. Eu não sei qual é a relação que você tem com Deus, mas a capacidade de falar com Deus é extremamente renovadora, sabia? A capacidade de colocar o coração na presença do Pai e perseverar, né? A perseverança de que ainda que os olhos não vejam, né? Nós não podemos ouvir, né, o que aconteceu, né? Não, todas as áreas da nossa vida estão sendo exigidas, todas. Mas a capacidade de transferir toda a pressão a Deus através da oração. A capacidade de colocar no altar o que você sente, né? Ou seja, você vai colocar diante de Deus. O que é que diz a palavra de Deus? Levando sobre ele toda angústia, toda ansiedade, tudo aquilo, né, que está sendo exigido ao máximo de você. Sabe o que vai acontecer? A oração vai te ajudar a ser alguém resiliente. Todos nós temos momentos que vão ser exigidos ao máximo. E todos nós podemos exercitar o quê? A resiliência. Ó. Você tem a capacidade de voltar a ser quem você era, né? Então, olha lá, em primeiro lugar, a alegria, né? A esperança com alegria. Segundo lugar, a paciência na tribulação. E por fim, persevere na oração. Seja um grande resiliente. Esse processo dói, machuca, fere, exige, mas tudo uma hora passa e você vai voltar a ser o que você era, né? Detalhe, você vai voltar a ser o que você era em estrutura, mas mais experiente,
para poder saber conviver com as coisas no cotidiano. Quanto mais resiliente nós vamos nos tornando ao longo dos anos diante das pressões, das tensões, nós vamos nos tornando pessoas mais leves também, mais tranquilas, pessoas mais saudáveis, mentalmente, emocionalmente, na alma, né? Eu não sei o que você está passando, mas que você possa exercitar isso. Alegria com esperança, perseverança na tribulação e a oração. Para que essa luta, essa aflição, esse peso não venha mexer com você e você, quando você passar por essa tribulação, você possa ser uma outra pessoa que você não se conheça mais, né? Que Deus possa nos ajudar, porque o mundo não vai deixar de trazer pressões para você. Mas essas pressões, essas situações, vai fazer de você uma pessoa mais experiente e vai trazer muita esperança. E um dia alguém vai encontrar você, vai falar assim para a pessoa, né? Uma pessoa que está passando por um grande processo ali de tribulação, você vai olhar para ela e você vai dizer o seguinte para ela, viu? Eu já passei por isso aí, calma, paciência, vai passar. Viu, fulano, ó, eu já passei por isso. Não anda por esse caminho não, que ele é mais difícil. Vem por esse caminho aqui. Ô, cicrano, ó, já passei por isso. Faz assim, ó. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ser homens e mulheres resilientes, que temos a capacidade de passar por tribulação e sair do outro lado inteiros, em nome de Jesus. Quero orar com você em nome de Jesus. Pai querido e amado, quero colocar diante da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas. E eu quero pedir, ó Pai, em nome de Jesus, sobre todas as pessoas que estão passando por grandes momentos de pressão, grandes momentos de tensão, grandes momentos de aflição. Que essas situações não venham nos mudar, não venham mudar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, e venhamos nos tornar pessoas amargas, pessoas desanimadas, pessoas, ó Pai, que só conseguem olhar o lado ruim da vida e murmuradoras. Que nós possamos ser resilientes para que nós possamos sair do outro lado inteiros, inteiras, e para que nós possamos avançar, porque a nossa meta, nós queremos uma vida alegre, uma vida abundante, uma vida cheia de paz, de gozo, de alegria e de esperança. Que a nossa esperança no coração sempre seja renovada pela oração, porque nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Seja um resiliente, que você saia do outro lado inteiro, inteira, para a glória de Deus. Um abraço, um beijo no coração e tenha um bom dia em nome de Jesus.